Fala, Nação Azul! Cê está bom? Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Galera, o pau tá quebrando e as polêmicas não param. O Cruzeiro já pediu o áudio do jogo Cruzeiro e Atlético para a Federação Mineira e até hoje não houve nenhuma resposta. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e o seu like. Bora lá! E outra coisa também, Federação Mineira, esse áudio já era para ter sido divulgado, hein? Cruzeiro já pediu, Federação Mineira tá calada, não falou nada. Cadê o áudio do VAR, que já foi pedido pelo Cruzeiro? Cadê? A arbitragem mineira que vinha bem no campeonato, tivemos lances polêmicos que gerou muitas reclamações e a gente separou esses lances, né, Bel? Vamos começar com talvez o mais polêmico do jogo. Afinal de contas, Nadine, o pisão do Lianco era passível de expulsão ou não? Para mim é um lance muito claro para cartão vermelho, até porque o Lianco, ele tem todo o tempo do mundo para recolher aquela perna, ele não precisava em momento algum passar por cima do Dudu. Muitos falam, mas o Dudu puxou o braço. Qual jogador que vai querer colocar o braço embaixo de uma trava de alumínio? Mas a questão não é o movimento do Dudu, é sim a ação do Lianco. E quando ele pisa, ele tem todo o tempo para recolher aquela perna. Para mim, ele pisa, sim, de forma deliberada no braço do Dudu. E, na minha opinião, isso é conduta violenta, é cartão vermelho. O árbitro de vídeo não recomendou a revisão. Isso aconteceu no comecinho do primeiro tempo, acho que aos 17 minutos. Então, passou batido pela arbitragem, mas, na minha opinião, o lance era para cartão vermelho. É todo o tempo do mundo, a Nadine está falando como se o jogo corresse em câmera lenta. Não é. É todo o tempo do mundo aí, Nadine, que está em câmera lenta. Na hora do lance rápido, não é assim que funciona, não. Fael, O jogo estava parado, Fael. Você defender isso aí é muita cara de pau, Fael. Porque ele não tinha motivo nenhum para passar em cima do jogador do Cruzeiro. Ali não era Acabou de defender. Não era a caminhada natural dele, gente. Ele nem no lance não estava, o lance era do lateral direito. Bom, eu vou só assinar embaixo o que o Toledo falou, o que a Nadine disse. Pode continuar com sua defesa aí, Fael, ao indefensável. Eu tô falando que eu acho que ele não pisou por querer. O Dudu tá fazendo o movimento com o braço para cá no momento que ele tá descendo com a perna. Em câmera lenta vai parecer que é todo o tempo do mundo. Ali, quando ele tá baixando a perna, o Dudu faz o movimento com o braço muito rápido. Agora, Nadine... Então, sem querer... Ô, Nadine, só para esclarecer pro Fael aqui, sem querer, o VAR vai lá e analisa. Também, mesmo sem querer, não é passível de cartão vermelho? Não, é porque assim, no fato não é acidental, né? Ele vai com a ação no momento que, para mim, ele pisa realmente, ele tem tempo para recolher a perna. Não tem todo o tempo do mundo, pode ser que eu tenha exagerado na frase, mas ele tem tempo para recolher a perna e ele continua fazendo movimento mesmo quando ele pisou. Em momento algum ele recolhe a perna quando ele vê que vai pisar no braço do adversário. E o fato é que o jogo já estava parado, ele não precisaria, em momento algum, fazer esse tipo de ação. Não é uma disputa por bola, não é uma disputa por espaço, e sim ele faz um movimento deliberado, realmente. Na minha opinião, o lance é muito claro para cartão vermelho. Obrigado por corrigir a frase, que não se repita. Nadine, o Fael tá igual aquele cara que matou um, chegou no advogado e falou assim, matei o cara, você precisa me defender. Falou, não, estão falando que você matou. Né? O Fael tá do mesmo jeito. Não tem jeito de defender o camarada. Defendeu o indefensável. Está claro aqui as falas dele. Assina embaixo com o que a Nadine disse, assina embaixo com o que o Toledo falou e segue a defesa do indefensável pelo companheiro da bancada do outro lado lá. Ô, Nadine, e na sequência, então, nós temos o lance que aí sim gerou a expulsão do Gabigol. Quanto a a discussão, Nadine? Para mim também não tem discussão. A bola já tinha saído do pé do Lianco, o Gabriel vai lá e faz um movimento adicional com o braço, acertando o rosto do seu adversário. Não tem disputa de bola naquele momento, ele faz realmente um movimento deliberado também, para acertar o rosto do adversário. Teve intensidade, ele faz um movimento obrigativo, acerta o rosto do adversário, o árbitro não tinha marcado a falta, mas o árbitro de vídeo, nesse lance, recomendou corretamente a revisão para a expulsão. Sem discussão, bem expulso. O que chama atenção é a torcida aplaudir o cara depois de fazer isso aos 28 minutos de um clássico. Vamos lá, a torcida do Atlético aplaudiu o Lianco por tudo que ele fez nesse clássico. O Gabriel Barbosa, nesse caso aí, ele, na minha concepção, certo? Ele passou por um pequeno probleminha na situação aí. Qual que é o pequeno problema? Com o Lianco,
foi feita vistas grossas pro lance dele do pisão no Dudu. Pro Gabriel, rapidinho olharam o VAR. É para vermelho? Cotovelada, é para vermelho, não tem que defender nesse sentido. Só que o critério da arbitragem nessa condição é o seguinte: VAR para o Atlético. Felipe! Felipe! Corre aqui, Felipe! Olha o VAR! Pro Cruzeiro, silêncio sepulcral. Sepulcral. E ainda estamos esperando o áudio do VAR, que até agora a Federação Mineira não se pronunciou para entregar pro Cruzeiro. Ô Nadine, agora vamos avançar então para um outro lance que o Fael até que lembrou e pediu, que é o lance envolvendo o Kaique. O Kaique ele dá uma entrada super forte ali, ele comete a falta, eu acho que o árbitro até deixou seguir a jogada, porque poderia ter uma chance de gol, mas essa falta é uma falta para cartão amarelo, depois teve a revisão do VAR, o árbitro acabou não mostrando o cartão, pela natureza da falta, mesmo que tenha sido a expulsão do Gabriel, o cartão amarelo tinha que ser aplicado para o Kaique pela intensidade da falta que ele cometeu. Mesmo assim, mesmo que o árbitro tenha dado a vantagem, é pela natureza da falta e não pela parte tática. Então, acho que faltou o cartão amarelo para o Kaique. Já no primeiro lance da partida, o Kaique empurra, eu acho que é o Alan Franco, lá na bandeirinha de escanteio, a bola parada, ele vem com as duas mãos e joga o jogador do Atlético longe, lance para amarelo. O que o senhor Felipe Fernandes de Lima faz? Chama ele para uma sessão de terapia durante o jogo. Por favor, mantenha a cabeça no lugar. É para amarelo o que fez o Kaique. Seria expulso. Pai, é sem noção, cara. Na moral. Ele não tem noção, não. Isso ali era para amarelo mesmo que o Kaique fez. Na hora que eu vi, eu falei assim, vai tomar cartão. Mas a gente não tem que apoiar os erros, porque é do nosso time, não. E ele tá apoiando o que o Lianco fez. Cara, ser torcedor é uma coisa, agora ser fanático e cego é outra. Cara, é sem noção pra mim. E o Cruzeiro jogaria sem dois atletas naquele momento. Então o Kaique, nesse momento, era para deixar o gramado com o segundo amarelo e expulsão. O primeiro lance que o Fael se refere, para mim, não era nem para cartão amarelo. O Felipe dá o cartão amarelo para o Kaique. Então, nesse lance, já que o Fael usou e colocou um vídeo meu como se fosse o Si, como se fosse a condição. E detalhes, o juiz só não deu cartão amarelo para ele ali porque o VAR chamou achando que ia ser pênalti. Aí ele aproveitou e foi lá no Gabriel e deu o vermelho. Por isso que não deu cartão amarelo aí. Para mim era cartão amarelo, porque ele queria que fosse pênalti. Aí depois ele viu que não foi pênalti, foi fora da área. Aí ele foi lá para o lance do Gabriel. E tudo mais, né? Existe o Si que eu coloco aqui para uma situação e tem o Si também para uma outra situação que agora eu não tenho tempo nem de explicar aqui nesse sentido. Então, o critério é simples. O VAR foi acionado numa pressa e numa urgência contra o Cruzeiro e a favor do Cruzeiro fizeram vistas grossas. Era para ter sido expulso. E outro... Não, pode ir outro lance. Outro lance que também tomou proporções ao longo, né, dessas horas pós-clássico foi esse aí, Nadine. Teria havido falta antes neste gol do Hulk? Esse lance está repercutindo bastante, mas sim, ele precisa ser analisado em um movimento normal, né, e não em câmera lenta. Aqui existe uma disputa por espaço e o Hulk ele vai mudar de direção. Ele está correndo em linha reta e ele vai para o lado direito, que ele mudaria de direção e tem um jogador correndo com ele. Então aqui eu acho que o braço dele é justificável pelo movimento da corrida. Câmera lenta parece que ele acaba dando um soco, mas para mim ele faz o movimento de querer tirar a pessoa da frente justamente porque ele vai mudar de posição. Então esse lance eu acho que a arbitragem acertou. Eu não considero falta, apesar de câmera lenta parecer que realmente ele dá um tapa nas costas do Fabrício, mas para mim ele está botando a referência porque é um movimento de corrida e ele está mudando a direção dele. Ele de fato está indo na diagonal e ele precisa que aquele jogador saia. Não saia da frente não, mas que ele tenha uma referência. Então ele coloca o braço à frente, que é o braço da corrida, e para mim não foi falta, eu validaria o gol. Correto. O Gol tá usando a tática, sempre deixava eu falar desde ontem. Mas eu falo. Gente, sobre o gol, ninguém reclamou por causa dos gols. Para nós tudo foi normal. O problema de tudo, a polêmica de tudo foi aquele pisão do Lianco no Dudu. Porque se não fosse isso,
quem era para ser expulso era o Lianco e não o Gabriel. Então, o erro está nisso. E também teve um lance que não sei se alguém viu, teve um lance que o zagueiro do Atlético puxou o Fabrício Bruno dentro da área e também não foi revisado. É isso que a gente reclama. Então favoreceu quem? Eu esqueci o nome dela. Nadine. Oh. Quando o árbitro vai no VAR, quando o árbitro vai no VAR, ele pede o lance em velocidade normal, ele pede em câmera lenta, ele pede para congelar a imagem, então tem que ser analisado nas 3 velocidades e a gente percebe que é uma disputa. Eu acho que ali o Fabrício, ele não mudou a intenção dele. Ó. Ele estava olhando o Hulk, aí ele continua olhando a bola lá. Ele esquece o Hulk. Ele não faz o sentido de voltar para marcar o Hulk. Ele tenta interceptar a bola e acho que esse foi o grande erro dele. Ele deveria, desde o começo, estar tentando continuar em cima do Hulk. Vamos lá. Nadine, você pode repetir, por gentileza, o que você falou, só para eu ter certeza e não ser injusto com a sua fala, sobre o Hulk ocupar o espaço, por gentileza? Ele está mudando de direção. A gente pode perceber que os dois estão em linha reta, certo? Quando ele percebe que vai ter um cruzamento, ele olha para a esquerda e ele faz diagonal. Ele muda o sentido da corrida dele. E quando ele muda, tem o Fabrício na frente, o Fabrício Bruno, ele bota o braço para mudar de direção. Então, o movimento que ele faz é justificável o movimento do braço, porque ele está numa corrida e como ele vai mudar de direção, tem uma pessoa na sua frente, você é obrigado a colocar o braço para ter referência. Não vejo um movimento adicional de falar assim, vou te dar um soco para parar a jogada e eu ir para o outro lado. Eu vejo que é um movimento contínuo. E quando a gente fala em câmera lenta, é apenas para ver o ponto de contato. O lance sempre tem que ser avaliado em câmera normal, movimento normal. A câmera lenta é justamente para ver onde, vamos supor, nesse caso, onde o braço tocou, se foi nas costas, se foi no rosto. Então, é sempre avaliado, na verdade, em câmera normal, lance normal, que é o que o árbitro está vendo em campo. A câmera lenta é apenas pelo ponto de contato. E nesse lance eu entendo que foi por um movimento de direção. Ele muda, de fato. Ele não está em linha reta, ele não continua em linha reta, dá um tapa e continua em linha reta. Ele realmente muda de posição. Ele olha para o lado esquerdo e muda e tem aquele contato nas costas do Fabrício Bruno, que para mim nem teve impacto, porque o Fabrício Bruno continuou reto, né, na linha reta que ele estava no sentido. Por isso que eu não entendo como falta. Mas vocês já repararam que sempre demora tirou o foco total do Lianco com o Dudu e agora só fica focando nisso aí. Com a coisa que a gente sabe que estava normal, aí tira o foco. É isso que está errado. Tem alguma coisa. É complicado, é complicado. Nesse lance. Imagine, o Fabrício Bruno ele é desequilibrado. Ele está em um movimento, ele é desequilibrado pelo braço do Hulk. Ali está muito claro sobre isso. É que no momento da fala, se eu estiver equivocado, depois eu até olho no YouTube e posso pedir desculpa. Você disse que ele usa o braço para passar, para usar o braço para poder tirar, não foi exatamente essas palavras, mas para tirar o jogador. E o Fabrício Bruno é claramente desequilibrado. Você é obrigado a discordar de você nesse sentido, porque o jogador do Cruzeiro ele é desequilibrado. E o Hulk, ele usa o braço. Olhando as imagens, eu também discordo. Olha como que o Fabrício Bruno, ele sai desequilibrando, sai quase caindo. Eu também concordo que o movimento da mão do Hulk nas costas parece que empurrou ele. Então ele sai desequilibrado. Eu concordo também, vendo este vídeo aí. Braço para empurrar o Fabrício Bruno nessa jogada assim, tanto que ele ganha mais velocidade nesse momento, o Fabrício Bruno, e não tem como voltar para marcar o Hulk. Ô Nadine, eu concordo com você em tudo que você falou aqui hoje. Agora os dois aqui eu nunca vi serem tão bairristas igual na análise desse jogo. Bairrismo puro, então você não incomoda não, porque eles estão querendo ver só o que a torcida quer, porque não estão vendo a realidade. Tem um último lance aqui desse clássico para a gente analisar. Teria sido pênalti do Igor Rabelo neste lance aí, Nadine? No Fabrício, foi o Fabrício Bruno, né? Eu vejo ele indo em direção e eu não consigo ver se tem algum puxão na camisa por trás. Esse vídeo aí, ó. Essa imagem aí. Gente, se puxar o zoom, vai ver que o Fabrício Bruno, ele foi puxado, entendeu? Por esse ângulo, que é o mesmo ângulo do árbitro. Por esse ângulo, por essa imagem, eu não marcaria.
porque até ele está com o corpo projetando também, os dois estão ali na disputa por espaço. Agora, se existe uma câmera de trás que mostra que teve um agarrão na camisa, que realmente puxou o tronco do Fabrício Bruno, aí sim a gente poderia analisar, mas por essa imagem não. Coisa para você que acontece aqui, volto a repetir que discordo de você nessa análise do lance do Fabrício Bruno, mas discordo muito mesmo, principalmente pela argumentação colocada, que eu não vou concordar mesmo com você. Aqui em Minas Gerais é mais ou menos assim, quando aconteceu alguma coisa com o Atlético, a arbitragem, não sei o que, eu não gosto da classe dos árbitros e tal. Aconteceu a favor, passa um pano danado. Dito isso, pênalti no Fabrício Bruno, que o VAR nem sequer chama para o Felipe poder analisar. Contra o Cruzeiro, vistas grossas. A favor do Atlético, Felipe! Felipe! Corre no monitor, Felipe! Teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas, me relataram agora no vestiário, que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim. Então, galera, é só isso. As coisas estão acaloradas ainda, mas eu acho que não vai dar em nada em questão disso. O Cruzeiro pedindo o áudio, não vai dar em nada, vai continuar do jeito que está. Mas vamos preparar para amanhã. Amanhã é dia do jogo Cruzeiro contra Democrata. Então, não vamos perder, vamos seguir com foco e ser campeão do Mineiro e acabar com essa palhaçada. Até mais, que Papai do Céu abençoe. Até o próximo vídeo. Fui!